Então, essa é a última turma antes do aumento de preço. E ainda tem um presentão para os 10 primeiros que entrarem, né? O bônus que todo mundo vai ganhar, eu já vou falar aqui para vocês. Eu até anotei porque são muitas coisas e eu não lembraria se eu não tivesse anotado. Então, os bônus que todo mundo vai ganhar. Foi dobro de acesso, tá? Então, 2 anos, porque a minha intenção é que você tenha tempo para degustar realmente, para entender, tenha tempo de compreensão de todas as aulas. Então, 2 anos de acesso é o dobro. Tá? Protocolo de desinflamação detox, que é 397, vai estar ali junto com o Biveda. Acervo de materiais, ferramentas, enciclopédia de ervas, o e-book detox, o planner Work Like a Bee, que é tipo igualzinho o meu quadro maravilhoso aqui atrás. Desparasitação natural, um e-book também. E guia prático de óleos essenciais. Tudo isso ia dar 1.418, porque eu realmente comercializo essas coisas, mas vai estar dentro do Viveda nessa turma, porque eu quero realmente fechar essa turma com chave de ouro para a próxima fase do Viveda, que vai ser em 2024, e vocês vão ter acesso a tudo isso também, porque vocês têm 2 anos de acesso, tá? E, ó, só para vocês saberem, estou no YouTube e no Instagram, então eu vou ficar aqui e aqui toda hora, tá? Vai ter tudo certo. Tá certo? Tá. Só queria ver se estava compartilhando. Então tá. Seguinte, qual que é a ideia desse vídeo aqui, tá? Eu queria fazer uma aula ao vivo, eu tinha falado com algumas alunas, só que daí eu pensei, bom, se vai ser ao vivo, eu vou transmitir no Instagram também. Então, estou aqui nos dois e eu quero te explicar, então, isso aqui vai ser uma aula junto, né? O bônus para as 10 pessoas, estão perguntando, né? O bônus para 10 pessoas eu vou falar daqui a pouquinho. Bom, eu quero te explicar aqui nessa aula exatamente o que você precisa saber sobre a tua digestão, tá? Então, eu digo que é uma Black Friday única porque é o único conteúdo de saúde que você precisa ter para ter um corpo leve, estável, com uma mente feliz, focada, com energia física. Beleza? Então, esse vai ser um vídeo curto e bem direto ao ponto. Quem me conhece sabe que as minhas aulas são práticas e rápidas. Eu odeio perder meu tempo e eu odeio fazer com que vocês percam o tempo de vocês também. Então, eu vou... Tem, assim, uma coisa que eu odeio é contar a história, tá? Ó, eu não vou ficar lendo os comentários, senão eu vou ficar muito perdida. Depois eu leio tudo, tá? Dúvidas e tal, vai ficar pro final. Eu odeio contar a história, eu não sou boa, e é por isso que eu não vou ficar enrolando nessa live também. Então, presta atenção aqui rapidinho, que vai ser super prático. Vamos falando também de onde vocês são. De onde vocês são, gente? Depois eu vou ver tudo. Eu amo conhecer todo mundo que tá entrando aqui. Vão me falando de onde vocês estão falando. Tá, nessa live, então, eu quero te mostrar como que é possível viver bem. Como que é possível acordar feliz e disposta, de manhã cedinho. Como que é possível seguir a dieta que a Nutri te passou feliz da vida. Né? Como que é possível manter esse plano a longo prazo e não desistir em um mês. Ter energia física para brincar com os seus filhos ou até netos, conseguir ir no banheiro todo dia. Tipo, não é mentira isso. Isso é uma coisa real. Quem você conhece que diz que consegue fazer tudo isso, é real, é possível. Porque eu pensava assim, cara, quem é que ama acordar cedo? Ninguém, é mentira. Quem que ama? Tipo, quem que fala que ama acordar cedo para estudar ou para acordar, 5 da manhã tá treinando? Sabe? Mas hoje eu sou essa pessoa que as coisas são fáceis de fazer. Eu vivo tudo isso, e é por isso que eu tô aqui, porque todo mundo deveria viver assim também, né? Então, nessa live eu vou te explicar também como que você vai melhorar e vai alcançar uma vida dessa forma, que é através do teu perfil digestivo. Eu sei que muita gente aqui já sabe, né? Até porque no Instagram tem um destaque falando da minha história com fotos e tal. Então, para quem não sabe, eu só trabalho com Viveda porque foi ele quem me salvou. A minha vida não era fácil assim. Então foi o que ele ensina que me tirou de uma vida que era difícil de fazer dieta, difícil de acordar cedo, difícil de me exercitar. Tudo era penoso, trabalhar, estudar, tudo isso era penoso, porque eu não era focada, eu não conseguia nem ler um livro, e eu tentava fazer tudo certinho, tá? Eu era uma pessoa que eu era nerd, né? Eu não era a pessoa que fazia tudo errado, que bebia um monte, que era festeira, que só comia fast food. Não, tipo, desde criança eu era a nerd. Eu cozinho as minhas comidinhas desde os 11 anos. Eu tentava ser saudável desde criança realmente. Eu me obrigava, bom, aqui, né? Eu tava falando do... Me disloquei. Eu fazia vitamina com 11 anos, por isso que eu não posso ler vocês. Quando eu chegava do colégio, que foi bem quando a época que meu irmão nasceu, então, tipo, eu já cuidava da minha alimentação. Com 16 anos, eu realmente já fazia marmita, assim.
Então, eu sempre tentei ser saudável. Eu tinha 6 anos, sem brincadeira, tá? Eu tinha 6 anos, eu já era criança que tomava café preto, amava granola, coisinhas naturais, pão integral. Tipo, quando eu ia na casa das minhas amigas, era bisnaguinha com requeijão e Nescau. E, tipo, quando eu sozinha, eu comia, adorava também, né? Mas, assim, eu sozinha, eu sempre tentava ter essa pegada mais natureba, mas não funcionava. Ó, com 14 anos eu já comecei a treinar, só para vocês terem noção, né? Então, eu corria, eu fazia dieta, treinava na academia desde os 14 anos, eu me obrigava a acordar cedo. Mesmo assim, o meu peso, ele ficava oscilando. Numa consulta com o nutricionista, eu não conseguia seguir dieta. Eu tinha compulsão alimentar. Eu ia na Nutri, mas eu não conseguia aplicar aquele plano, sabe? Meu psicológico não estava nada bem, mesmo com acompanhamento. Eu nunca estava bem, eu nunca estava. E mesmo fazendo tudo na teoria certo, né? Eu tentava fazer tudo certo. Inclusive, nessa época eu perdi meu emprego, né? Eu contei essa história no Instagram recentemente. Fiz um Reels contando que eu perdi meu emprego porque eu realmente não estava bem, eu não conseguia fazer nada direito. E aí eu pensei assim, bom, eu preciso aprender alguma coisa que eu não sei. E eu aprendi a lidar com o meu organismo, fazendo uns testes e tal. Eu pesquisava muita coisa. Isso levou anos, obviamente, mas foi esse néctar que mudou a minha vida, né? E é o que eu chamo de, hoje eu chamo isso de perfil digestivo. Naquela época eu só fazia de forma intuitiva, né? Mas agora com os atendimentos e tudo mais com o Biveda é o que eu chamo de perfil digestivo. Eu emagreci e eu me mantive com o corpo que eu gosto, e eu fiquei bem, com foco, feliz realmente, porque eu passei de um perfil digestivo crítico e acumulador para um perfil digestivo acelerado e leve. Porque eu fazia tudo certo e eu continuava, eu não estava bem, né? Então qual que era o problema? Era o meu perfil digestivo. E hoje eu estudo bem, eu trabalho com disposição, foco, eu tenho vontade de treinar, de fazer essas coisas, a minha vida é massa, sabe? É muito legal. Sem viver à base de café, ou de estimulantes, ou de remédio para dor, para isso, para aquilo, porque tem gente que dá conta de fazer as coisas, mas é a base desses negocinhos aí, né? Não. Eu quero te ensinar que você consegue ficar bem e a base vai ser o teu corpo, não a base vai ser outras coisas, sabe? Nesses estimulantes e tal. Então, o que eu sei me trouxe até aqui, né? Naquela época eu pensava isso também. Se o que eu sei me trouxe até aqui e eu não tô bem, eu não tô sabendo de coisa o suficiente. Então eu tirei aquele peso das minhas costas de pensar que era genética, ou que eu era burra, ou que eu nunca ia ter um corpo legal, ou que eu nasci assim e eu ia ficar daquela forma para sempre. Né? Eu tirei aquele peso das minhas costas e comecei a estudar. E eu sempre quis ser aquela pessoa parceira, pronta para tudo, tipo assim, vamos, vamos. Eu sempre quis ser essa pessoa. E eu não era, porque eu nunca estava bem, ou com o meu físico, ou com o meu psicológico, sabe? Eu era a pessoa cheia de desculpas. Então eu não sabia que era possível viver bem. Eu achava que era uma mentirinha das pessoas, era uma coisa meio, sei lá, eu simplesmente achava que não, a minha vida não ia ser boa daquela forma da blogueira que amava treinar, que era tudo fácil. Meu Deus, ela fazia um monte de coisa, como é que consegue fazer um monte de coisa? Era, sabe? Para mim era tudo uma mentira. Então, é isso que eu trago no Biveda, assim, é provar que isso é real. Eu vi isso na minha pele, né? E eu quero que você aprenda a mudar o seu perfil digestivo e se sinta bem também. Então, aqui, ó, tem a apresentação. Estou abrindo a apresentação no YouTube. O Biveda, qual que é a importância da digestão? O principal que eu quero trazer para você. A digestão ela vai influenciar na prevenção, na cura, no rejuvenescimento, no viver bem e na qualidade de vida, né? E no emagrecimento. Mas se a digestão influencia todas essas coisas boas, a digestão vai influenciar nas coisas ruins também. Então, a digestão, ó, apesar de ela influenciar na prevenção e na cura, ela pode influenciar no aparecimento de patologias, de doenças no corpo da pessoa. Se ela influencia no rejuvenescimento, ela vai influenciar no envelhecimento precoce também, né? E envelhecimento aqui eu não estou nem falando de rugas, ou o aspecto da pele, ou cabelo, se está branco, se está caindo. Não, é o envelhecimento dos teus órgãos, dos tecidos do teu corpo, do teu cérebro, se você vai ficando esquecido, ou se o teu órgão já não funciona bem como deveria. Então, esse seria o envelhecimento, né, precoce. A gente já viu muitas comparações, né? Quem já não viu aí no Instagram, no Google da vida, comparação de pessoas da mesma idade, uma pessoa está muito bem, a outra pessoa nem tanto, né? Já envelheceu bastante. Não tem a ver apenas com a idade ou genética. Não, é a digestão da pessoa, o jeito com que o corpo dela lida
com as coisas que aconteceram na vida da pessoa, né? Então tem a ver com hábitos, com alimentação, com tudo, né? É a digestão. Então a importância da digestão é justamente, ela possibilita você optar por conquistar o equilíbrio e a saúde, porque você tem o conhecimento. Então, se você conhece sobre a tua digestão, você vai optar ficar bem. Não é uma coisa assim, a vida aconteceu comigo, a genética, Claro que a genética tem a ver, né? Mas quem vai puxar o gatilho é a gente, através dos nossos hábitos, da alimentação. Então, entendam isso, tá? Que é a possibilidade de optar e conquistar pelo equilíbrio, a saúde, pelo rejuvenescimento, pela cura, prevenção, seja o que for, tá? E aí a digestão, a gente tem os perfis digestivos, certo? Que é o que eu quero provar para vocês, que dá para você melhorar. Eu não sei qual é o teu perfil digestivo, mas eu vou falar os 4 aqui. São 4 perfis. Eu vou falar do pior para o melhor. Então, o pior seria o crítico. O segundo pior seria o acumulador. Aí aqui já vai melhorando. Tem o acelerado e o leve. Então, o crítico, como é que a pessoa que tem um perfil digestivo crítico? Ela já está doente. Ou está começando a formar doenças, tá? Então, ela vive com estufamento na barriga, dores crônicas, inchaço, excesso de peso, preguiça. Pode também ter um corpo enfraquecido ou com pouco peso. Então, uma coisa que o pessoal acha do Biveda é que o Biveda, ele é para emagrecer. Porque foi o que aconteceu comigo, né? Mas não, o Biveda é para te trazer para equilíbrio. Então, quem está aqui em cima, o Biveda vai trazer para baixo. E quem está aqui embaixo, o Biveda vai fortalecer, vai nutrir, vai trazer aqui para cima. Tá? Então, é sobre equilíbrio. Então, a pessoa pode estar com excesso de peso ou pode estar enfraquecida com pouco peso. Porque tem toxinas acumuladas pelo corpo todo. E essas toxinas começam a transbordar do tecido que ela estava ali acumulada e começa a transbordar para outros tecidos, para outros órgãos. E esse é o início de todas as doenças, todas que existem, tá? Pode ser simplesmente imunidade baixa, ou uma dor de cabeça, dores crônicas, ou enxaqueca, enfim. Mas pode ser também formação de tumores, de cânceres. Todas as doenças começam assim, tá? Com toxinas que eu tô falando aqui é uma forma generalizada de falar alguma coisa que o teu corpo não tá conseguindo lidar, tá? Então é como se fosse um veneno, digamos assim. E esse é o perfil crítico. A gente tem que sair desse perfil crítico e ir para o perfil acumulador, que é um pouquinho menos pior. O que é o perfil acumulador, né? O perfil digestivo acumulador, ele tá acumulando. Acumulando o quê? Essas toxinas que eu falei. Então, a digestão da pessoa está comprometida e aí essa digestão vai começando a acumular essas toxinas, porque ela não está dando conta de digerir as toxinas. Então, o alimento, ele vai ser mal digerido. As emoções, elas vão ser mal digeridas. E eu não estou nem falando aqui de forma mística, falando, a emoção... Todo mundo sabe que a emoção influencia no teu corpo. Eu fico com dor de barriga quando eu fico nervosa. Eu fico enjoada se alguma coisa acontece. Se alguma coisa, tipo, ruim acontece na minha vida, eu fico enjoada, eu fico sem vontade de comer. Então, o nosso emocional, o nosso psicológico, o estresse vão influenciar no nosso corpo, tá? Nossa, tem pessoa que fica cheia de bolinha quando está nervosa também, né? Enfim, tem vários exemplos para isso. Então, se o teu corpo não está conseguindo digerir essas emoções, ou o alimento e tudo mais, vai começar a acumular coisas ali, essas toxinas no teu organismo, e daí o intestino vai ficar preso, ou lento demais, ou solto demais, ou vai começar a ficar com dor de cabeça, falta de força física, falta de foco mental, tá? Porque a pessoa já está ali com a digestão ruim. O próximo estágio seria, aí já começa a ficar bom aqui, seria o perfil digestivo acelerado, tá? A digestão ela começa a melhorar aqui, nesse momento. Dá para ver? Acho que eu vou dar mais foco aqui. A digestão começa a melhorar. O emagrecimento, ele vai ser destravado, ou então a pessoa vai ficar nutrida, né? Não necessariamente emagrecer. Mas tudo vai começar a funcionar. Tudo que estava ali estagnado vai começar a funcionar melhor. O teu corpo inteiro, o teu organismo. Então, o intestino vai funcionar bem. Com o intestino funcionando bem, a mente funciona melhor. O nosso cérebro, né? Está totalmente interligado ao intestino. Os tecidos do teu corpo, então a pele, os órgãos, o cabelo, as unhas, tudo vai ficar mais forte e nutrido. Então, cara, a minha unha, ela é muito dura. Eu tô fazendo muita força. Meu cabelo é comprido e ele tem vida. Mas ele não foi sempre assim. Ele era totalmente, a ponta dele, né, conforme o cabelo ia crescendo, não tinha qualidade nenhuma, não tinha vida. Ele quebrava muito, ele caía demais, o meu cabelo, meu Deus do céu. Então, porque me faltava nutrição, eu não tinha um perfil digestivo bom, né?
E quando a tua digestão funciona bem, ela joga fora as toxinas. Esse é o negócio. Não quer dizer que você não vai ter toxinas, até porque a gente não consegue nem controlar isso. Mesmo que você cuide muito, muito, muito da tua saúde, ainda vai ter toxina de, sei lá, da poluição, do ar que você respira, da água que você bebe, de um monte de coisa. Porque a gente não tem como controlar as toxinas. Ou então o estresse que você passa no trabalho. Você consegue controlar o que você faz, mas alguém vai te estressar. Alguma coisa pode acontecer. E isso vai gerando uma má digestão levinha, mas como a tua digestão ali tá boa, tá potente, ela vai jogar fora qualquer coisa, qualquer toxina, qualquer emoção, qualquer alimento que possa vir a te atrapalhar. Tanto é que, por exemplo, eu já passei por isso, né? Eu não sei vocês. Mas vocês já passaram pela situação em que a pessoa come a mesma coisa que você, e daí você passa muito mal, tipo, pega intoxicação alimentar e a outra pessoa não. Aí você fica até com febre, fica com dor de barriga, fica vomitando, e a outra pessoa tá ali, comeu a mesma coisa. Então foi algo que tava ruim ali no teu sistema digestivo, né? Tipo, foi um problema do teu perfil digestivo mesmo. E a nossa intenção é ficar no perfil digestivo leve, que é quando o pé na jaca não altera mais o teu perfil digestivo, né? Você segue a vida de forma leve e com equilíbrio. A intenção do perfil digestivo leve não é te proibir de comer coisas. Então, aqui, o pé na jaca que eu falei é tipo assim, tu pode comer um podrão à noite, tu pode comer beber um vinhozinho, uma Coca-Cola de vez em quando, não é o ideal, né? Mas tipo assim, viva a vida com equilíbrio e o teu corpo vai dar conta de digerir, né? Tem uma frase que eu aprendi com o meu professor maravilhoso, Fernando, que ele fala assim, a frase fala assim, uma digestão potente é capaz de digerir até veneno, mas uma digestão ruim é incapaz de digerir até alimentos saudáveis. E veneno, eu tô falando aqui, não é o veneno de cobra, sei lá. Veneno é qualquer coisa que vai atrapalhar teu organismo, né? Pode ser alimento, pode ser os químicos, pode ser o microplástico que vem no alimento, no peixe, pode ser um monte de coisa, né? Mas se a tua digestão tá boa, ela vai dar conta. E esse é o perfil digestivo leve. Você pode sair da linha de vez em quando, mas vai estar tudo bem, vai ficar tudo certo. E se você tem uma digestão ruim, nem alface vai dirigir. Tem gente que passa mal com água, que fica estufado com água, que fica enjoado com água. Então é um perfil digestivo que nem a água está entrando direito. Então, não seria o perfil digestivo leve, né? No leve, você fica pleno e vivendo a vida com equilíbrio. A nossa intenção é te trazer para cá, tá? E como? Como que a gente chega nesse perfil digestivo, né? Como que a gente sai lá dos perfis digestivos do crítico, do acumulador e vem para o acelerado, para o leve? No Viveda a gente tem um teste onde você realiza você vai fazer o teste, você vai ver qual que é o teu perfil digestivo, e daí você vai fazer já o programa de digestão acelerada, só de forma muito prática e rápida, já para melhorar um pouquinho a tua digestão. Mas você, ao longo dos módulos, vai aprendendo a alimentação smart, então são os alimentos melhores para você, sobre horários também. Daí tem rejuvenescimento, as pílulas Biveda, que são soluções rápidas. Então, tudo isso tem a ver com a tua digestão. Tem até módulo de skincare, né? Todo mundo adora. O módulo de skincare, o que teria a ver, né? Tem a ver com a digestão, porque a tua pele precisa digerir o que a gente passa ali, né? A poluição, a gente absorve poluição através da pele, vitaminas e tudo mais, então o que a gente passa na pele é bem importante também, por isso tem o módulo de skincare. Tem tudo a ver com a digestão. E, além dessas coisas, tem os 5 elementos, que é o que eu quero trazer na aula de hoje. Então, os 5 elementos, estou abrindo aqui no YouTube. Quais são os 5 elementos? Eu vou falar na ordem em que eles são mais sutis, até a ordem em que eles são mais pesados. Então, vai começar com o espaço. Então, o espaço é como se fosse uma coisa oca, é onde tudo está inserido, tudo. O espaço é uma coisa que meio que não existe. Aí depois tem o ar, o fogo, a água e a terra. Então, o ar tem um pouquinho mais de matéria do que o espaço, né? O fogo já tem um pouquinho mais do que o ar e o espaço. Aí a água já é mais densa, né? É mais pesada do que o fogo, então depois seria a água. E por último, a terra, que realmente é o mais material. A terra tem mais peso. Então, esses são os 5 elementos. Por que é importante a gente entender sobre os 5 elementos? Porque, bom, onde que os 5 elementos estão, né? 5 elementos está na tela do celular que você está me enxergando. Está no nosso cabelo, está na nossa roupa, está na parede, está em tudo, tudo.
tem os átomos. Eu sei que é uma coisa bem, uma visão bem doida de se ter, mas é como se for tudo é feito de 5 elementos. Mas o que interessa pra gente? Eu não quero que interesse o elemento do teu celular para a tua saúde. O que nos interessa aqui é saber sobre o nosso corpo e o nosso organismo, o clima, os horários, as fases da vida, as estações, os alimentos e os medicamentos. Isso daqui que é a base para a gente entender muito bem sobre os 5 elementos, porque é isso que vai mudar o aspecto da tua digestão. Então, o teu corpo e o teu organismo tem uma misturinha de 5 elementos específica que é só tua, tá? Por isso até que a gente tem, aqui já vou mostrar, ó, tem os biotipos elementares. Você tem o seu biotipo elementar que é único, que é só seu. E aí a gente tem teste para isso também. Então, o teu corpo vai ter os 5 elementos que é só dele. O clima. Então, o clima, ele pode ser seco, úmido, quente ou frio. Então, o quente vai ter mais fogo. O frio vai ter menos fogo. Se for seco, vai ter muito ar. O úmido vai ter água. Então, o clima também interessa saber. Os horários do dia. Então, se é de manhã, se é à noite, vai ter os elementos ali misturados. As fases da vida, então, se é bebê ou criança, está formando tecido, está crescendo. Então, a ideia é que tenha mais terra e água. O adolescente e o adulto tem muita transformação acontecendo, tem muita... Como é que é? Tá realizando muitas coisas. Então, tem a ideia de fogo, de realização. E o idoso já teria a ideia de ar, que é uma coisa mais seca. Tá? As estações também têm os elementos, então, verão, outono, inverno, primavera, tem os elementos. Alimentos aqui, então, as comidinhas. É muito legal esse exemplo aqui, porque é muito fácil de ver. Pipoca. O que a pipoca tem? Qual é a característica da pipoca? Ela é seca e leve. Né? Quando a gente pega a pipoca, dá para pegar um monte de pipoca, ela vai ser levinha. Então, ela tem muito elemento ar ali. Então, ela é sequinha, é o ar. Pimenta. O que a pimenta tem de característica? Quando eu como pimenta, tem gente que come pimenta e fica com o olho vermelho, né? Quando a gente assiste desenho quando criança. A pessoa come pimenta e já fica com aquele olho pegando fogo, porque a pimenta é quente. Então, o meu nariz chega a escorrer quando eu como pimenta, porque realmente é muito quente. As ervas, em geral, são quentes, tá? Os óleos, então, óleo tem uma ideia de peso, de densidade, então seria água e terra. Legumes, por exemplo, a maioria, vão pensar em cenoura, batata. Então, são alimentos que são da terra, né? São pesados, trazem essa estrutura. Então, são alimentos ricos em terra. E nos medicamentos também. Todas essas coisas que eu citei são os elementos que mais importam a gente saber. Porque é isso que vai influenciar na tua saúde, é isso que vai influenciar no teu perfil digestivo e vai definir se você vai viver bem ou não. Porque, vamos supor, aqui, ó, a importância de saber os elementos. A gente considera os 5 elementos nos tratamentos, mas mesmo que você não tenha problema nenhum, vamos supor que você está vivendo perfeitamente bem, você tem uma vida plena nesse momento, você está feliz, você não tem desconforto nenhum, teu peso está perfeito, teu corpo está perfeito, tudo. Mesmo assim, os anos vão passar para você. Então, as fases da vida vão acontecer. Mesmo assim, as estações vão acontecer na tua vida. Então, as 4 estações vão continuar passando. Mesmo assim, alguma coisa vai acontecer contigo. Tipo, vai ter a poluição, vai ter, sabe? Então, são coisas que fogem do nosso controle. E é por isso que a gente precisa lidar com a nossa digestão. Porque são coisas que não estão ali estáticas. A vida não é estática. Hoje você está assim, mas amanhã vai acontecer alguma coisa. Mês que vem vai mudar a estação. Ano que vem eu vou estar com uma outra idade, eu vou estar numa outra fase da minha vida. Eu me mudei, por exemplo, eu me mudei. Então, eu sou de Florianópolis, eu morava perto da praia, da água, né? Então, lá é muito úmido. Meu Deus, a roupa para secar lá demora, 2 dias, demora uma semana se estiver chovendo. Lá é muito úmido. Aqui onde eu tô morando agora, no interior de São Paulo, é muito seco. A roupa seca em 20 minutos. É uma benção? Mas para minha pele nem tanto. Então, assim, a minha digestão mudou completamente aqui. Eu não tenho nem palavras, assim, porque é nítido o quanto muda a nossa saúde de acordo de onde a gente está morando, ou então as estações, enfim. Isso é nítido, tá? A gente precisa saber lidar com a nossa digestão, mesmo que esteja tudo perfeito. Mas, se não tiver tudo perfeito, se não for o teu caso, você tiver algum probleminha aí, a gente vai considerar os 5 elementos nos tratamentos também. Então,
seja qual for o tratamento, se você está com dor de barriga ou com uma doença mais séria, a gente vai ver a qualidade e a propriedade das substâncias que a gente vai usar e a ação que vai ter na tua fisiologia. Além de saber onde que você mora, a gente tem que considerar a estação atual do momento para definir o teu tratamento. Então, por isso que é bom saber da digestão, né? Porque tudo vai influenciar, tudo pode mudar o tempo inteiro. Então, se você vai tratar uma dor de barriga agora, eu vou tratar uma dor de barriga agora. E eu tô aqui no interior de São Paulo, tá calor, inclusive tá tipo 40 graus hoje, 40 e pouquinhos, eu acho, nem sei, tá muito quente. E eu, Bruna, vou tratar essa dor de barriga considerando o clima atual. Se eu tivesse, sei lá, num lugar com neve, o tratamento já vai ser um pouquinho diferente. Mesmo eu sendo a Bruna atual, com a minha idade, sabe? Só de eu ter mudado o lugar que eu tô. Então, tudo isso a gente considera. Cara, minha vida, quem me conhece, a minha vida se transformou depois desse entendimento dos elementos, né? É muito, muito legal a gente saber sobre isso. E aí a gente considera os 5 elementos também para influenciar a saúde, a nossa saúde, então você vai aprender sobre a tua saúde, como que vai influenciar, porque é por isso que a minha vida não dava certo, né? Eu tentava fazer as coisas que dava certo para blogueira, ou então para pessoa lá que, sei lá, eu sabia, alguém da minha família, tipo, eu vou fazer a mesma coisa que alguém da minha família faz. Não, cada pessoa é única. Cada pessoa vai ter um sistema digestivo, tipo, o perfil digestivo dela vai ser único também. Os elementos daquele organismo vai ser tudo muito único, então por isso que não adianta a gente ficar pegando receitinhas prontas e passar para a pessoa, né? Porque vai depender muito, é importante a gente saber. Então, a causa do surgimento de patologias vai ter a ver com os elementos também. Então, por exemplo, se eu comer muitos alimentos fogo, vai dar inflamação no organismo, vai dar irritação, calor, espinhas, psoríase, hemorroidas, tudo tem essa ideia de ardência, percebe? Tudo inflamação, ardência. Agora, se a pessoa comer em excesso comidinhas do elemento ar, água e terra, por exemplo, vai ter esse excesso de gordura, excesso de peso, a letargia, a preguiça, porque são elementos mais pesados e vai trazer esse peso também para o corpo da pessoa. Pode dar diarreia, aumentar o colesterol, tudo isso do peso. Se comer muitas coisas de ar, que geralmente são alimentos frios e secos, então o intestino pode ficar preso, osteoporose, Parkinson, ansiedade, crise de pânico, sabe? Então, são as tendências dos elementos se eles forem usados de forma em excesso. Então, por exemplo, né, a pimenta não vai ser ruim para todo mundo. Nenhum alimento é ruim para todo mundo, né? Vai ser só ruim para aquela pessoa, falando da pimenta em específico, que vai ter muito o elemento ar agravado. Fogo agravado. Então, eu, por exemplo, eu tenho o elemento fogo já na minha constituição. Então, se eu fizer muitas coisas do fogo, eu vou ficar totalmente agravado. Então, o que é o legal dos elementos? É conseguir equilibrar a tua vida com o que está faltando. Então, por exemplo, se eu tenho muito fogo, eu já tenho na minha constituição natural fogo. Eu tenho um post sobre os elementos. Quem está perdido depois eu vou até postar para vocês verem. Mas tem várias características ali que você já consegue se achar nos elementos. Mas eu tenho muitas características do elemento fogo. E eu amo tudo que é fogo. A gente geralmente tem essa tendência, tá? Então a gente gosta daquilo que já vai transformar mais a gente naquilo também. Então eu gosto de coisas ácidas, azedas, coisas quentes, né? Picantes, coisas salgadas. Eu amo. Mas se eu exagerar tudo isso, eu amo o verão. Eu amo tudo que tem a ver com o elemento fogo. Tem as atividades também. Então, assim, não é só sobre os alimentos. É sobre atividades também, é sobre os horários do dia, é sobre as estações. Eu amo o verão, eu amo a atividade que eu fico, que é a atividade quente que eu vou suar. Não seria talvez tanto o bom para mim, que às vezes me irrita, eu fico dá essa irritação, dá um estresse assim, para a pessoa do fogo. Que mais? Pessoa do fogo não deveria muito fazer assim esportes competitivos, porque ela pode ficar muito inflamada assim na cabeça, pode estressar também, são as pessoas mais irritadiças. Então, tudo isso a gente vai aprendendo a lidar. Tá? Cara, isso da competição é muito real, assim, ó. Eu não faço nada que seja competitivo, por isso até que eu gosto de musculação, porque é eu competindo comigo mesma, e eu já fico puta, às vezes, comigo, imagina se fosse competindo. Eu passo mal com competição, cara. Às vezes eu tô vendo futebol, eu nem ligo pra futebol, não entendo nada, não sei nada de time nenhum. Às vezes é uns times, assim, da Europa, sei lá. Aí eu só pergunto assim, pra que a gente tá torcendo?
Daí tá, daí eu vejo a cor do time, porque nem isso eu sei, né? Tipo, qual a cor do time que a gente tá torcendo, beleza. E eu fico mal, eu fico nervosa com esse tipo de competição, sabe? Então, para pessoas do fogo, o ideal não seria isso. Mas para quem é da terra e da água, já é muito bom competição. Já é muito bom comidas picantes, ácidas, salgadas, sabe? Então a gente vai equilibrando através dos elementos. Você vai saber o teu biotipo elementar e vai equilibrando através dos alimentos, dos horários, da tua rotina. Você vai montar uma rotina específica pensando nos teus elementos, tá? Ninguém te conhece como você se conhece. Por isso que é importante. Quando a gente vai no médico, ele não vai saber os teus elementos. Quando a gente vai na nutricionista, ela vai passar um cardápio, a não ser que você chegue e fale assim, ó, eu como isso, monta um cardápio para mim. Aí sim, top, maravilhoso, legal. Mas se você não tem esse conhecimento sobre você, deixa a desejar. Eu vou até dar um exemplo que aconteceu, não tem muito a ver com os elementos, mas é o quanto isso é importante a gente nos conhecer. Eu falo, a minha frequência cardíaca é muito alta, né? Eu uso esses relógios há anos, porque eu fico, quando eu corro, e eu corro há muitos anos, né? Eu corro desde os 14, como eu falei para vocês. Então eu corro, não vou falar quantos anos, mas são muitos anos, senão eu vou falar para vocês a minha idade. E a minha frequência cardíaca é muito alta. E não é normal, porque eu sou uma pessoa, eu tô leve, então tá tudo bem com o meu corpo, com o meu organismo. Eu sou saudável, minha alimentação e tal. E eu vou no cardiologista todo ano para ver isso. E tá sempre tudo normal nos exames, tá? E aí, no ano passado, acho que foi no ano passado, eu tive um clique assim de tipo, a minha respiração é muito ruim. Eu tive sinusite crônica por muitos anos, eu tenho desvio de septo e eu teria que fazer uma cirurgia, né, para limpar e tal. Só que eu tô postergando essa cirurgia. E aí eu pensei assim, cara, se o nosso coração ele trabalha, né? O meu coração na teoria trabalha demais. Se ele trabalha para levar oxigênio para todo o meu corpo, então talvez esteja faltando oxigênio para o meu corpo. Então talvez seja isso. E daí eu pensei nisso na questão respiratória. E daí, quando eu vou no cardiologista, eles nunca sabem o que é. Tipo, eles falam, continua tendo a vida que tu já tem, porque tá tudo certo com os teus exames. Realmente a frequência cardíaca é muito alta, mas é só isso, não tem o que fazer. E daí eu fui no meu otorrino e eu perguntei se talvez poderia ter a ver. Eu falei para ele, nada a ver, né? Eu falei, olha, minha frequência cardíaca é muito alta, será que tem a ver com essa questão do desvio de septo e tudo mais? Ele falou, óbvio. Aí Aí depois eu fui no médico com meu pai, no cardiologista também, daí eu já aproveitei e perguntei pro médico, será que tem a ver essa questão do coração com a minha respiração, que é ruim? Daí ele, sim. Aí, então, assim, não quer dizer que os profissionais sejam ruins, mas eles não têm como adivinhar que alguma coisa está acontecendo no teu organismo, ou que tu respira mal, ou que, sabe? Não tem como. A gente tem que chegar com a informação. Daí eles vão saber falar sim ou não. Então, se conhecer é essencial. E conhecer essa questão de elementos mudou muito a minha vida. Foi o que mais mudou. E é conhecendo os elementos que a gente molda o nosso perfil digestivo. E a digestão é a chave de tudo, tá? Então, parando aqui, tá certinha a apresentação? Só um minuto. Aqui, voltando. Aí, o que eu quero te abrir os olhos hoje, né, é para essa necessidade de identificar o teu desequilíbrio. Né? Afinal, você é único, não adianta se basear numa rotina específica, numa dieta, num exercício que deu certo para aquela pessoa, sendo que, para o teu caso, vai ser bem diferente, pode ser bem diferente. Eu vivi isso na pele, porque eu fazia tudo certinho, como eu falei para vocês, eu fazia dieta, exercício, isso e aquilo, tentava acordar cedo, só que nada era fácil, porque eu estava tentando ter uma rotina que não era o ideal para o meu biotipo. Então, a partir do momento que você se conhece e começa a ter a rotina e a alimentação e tudo mais correta para você, fica tudo mais fácil. E aí você consegue viver aquela vida, né, que você achava que era inalcançável. É realmente fácil, mas você tem que melhorar o seu perfil digestivo e conhecer sobre os elementos, tá? Na próxima aula, a gente vai implementar as mudanças. Se eu continuar fazendo uma aula aqui muito longa apenas sobre os elementos, eu posso ficar falando 5 horas sobre os elementos, sem brincadeira nenhuma, tá? Mas o legal é saber implementar essas mudanças, né? O que você sabe até hoje te trouxe até aqui, certo? E o que eu sei me trouxe até aqui. Então, talvez eu possa te ensinar um pouquinho do que eu sei para você alcançar uma vida plena do jeito que você quer, né? Porque é plena no físico, é na mente.
Então, a nossa Black Friday única está aí para te ajudar nisso, nessa implementação, que é para ser definitivo. Eu quero que seja definitivo dessa vez. Eu não quero que seja igual a receita de, sei lá, qual médico, então a prescrição da Nutri, que, tipo, beleza, a gente faz por um mês e desiste, né? Então, não, é algo definitivo. Você resolvendo essa questão da digestão é uma mudança boa, definitiva. E como eu falei, o Viveda é o único conteúdo de saúde que você precisa, porque ele é completo, tem tudo ali sobre a digestão, tudo que você precisar vai estar ali. E eu vou continuar fazendo atualizações, né? Tenho outros cursos na manga também para colocar lá. Quem entrar no Viveda vai ter acesso a essas coisas, né? O acesso é 2 anos, tô lembrando. Então, mesmo que você não tenha nenhum problema agora, ainda assim você precisa aprender a lidar com a tua digestão, tudo muda o tempo inteiro. Os anos estão passando, a tua digestão vai mudar conforme todas as fases da vida, as estações também, então as situações da vida. Se você viaja, ou se você passa um estresse, ou se você vai numa festa, tudo isso já vai mudar a tua digestão. Às vezes é uma coisa de um dia só, mas a gente já sabendo lidar com a digestão, já resolve e não vai ter grandes efeitos negativos, né? Então, ninguém aqui é um robô para ter uma vida 100% controlada, e nem é saudável controlar tudo, né? Você ia se isolar 100%. Então, mesmo que você tentasse, muita coisa foge do nosso controle. As estações vão passar, o tempo também, então tudo isso vai continuar acontecendo. Então, você tem que saber lidar com a digestão, ponto. Simples assim. Eu falo isso sem medo, porque eu tenho total convicção de que isso é real. Foi o que aconteceu comigo, cara. Então, assim, eu tô aqui, contem comigo no que precisar, né? Eu tô sempre disponível para vocês, seja no Instagram, seja no Viveda. Tô sempre aqui disponível. Após novembro, o acesso do Viveda vai aumentar o preço, tá? E agora, se você entrar agora, além de ter o preço atual, né, tem os bônus. Então, eu vou relembrar os bônus para vocês e tem o bônus surpresa das 10 primeiras pessoas. Então, o link já tá na bio, eu acho, tá? Já tá na bio. Eu tive que anotar aqui os bônus porque eu não lembro. Já falei isso. Então, tem o dobro de acesso, como eu falei. 2 anos para você ter tempo para ver as aulas, para entender, para aplicar, porque eu sei que é uma mudança. Imagina, a gente está a vida inteira vivendo de um jeito, até entender, começar a aplicar, ver o efeito daquilo, refazer. Então, eu quero que você tenha tempo suficiente para ver, refazer, fazer e refazer, tudo tá. Então, 2 anos de acesso. Tem um protocolo de desinflamação detox, que é R$ 397, ele vai estar ali dentro também. Tem o acervo de materiais, ferramentas, né? Que é tipo essas coisas. Nossa, eu nem mostrei, né? São várias ferramentas ali que te ajudam a alcançar o teu objetivo de forma mais rápida e melhor. Tem a enciclopédia de ervas também, tem o e-book do detox, tudo isso eu comercializo por fora, tá? Vai estar tudo dentro do Viveda, pelo mesmo preço do Viveda normal. Tem o Planner Work Like a Bee, que é igual esse meu quadro aqui, que não tá meio embaçado. Tem o e-book de desparasitação natural, que eu estou fazendo, não está lá ainda, mas em breve já vai estar ali na plataforma. E o guia prático de óleos essenciais, tá? Dá tipo mais de R$ 900 de desconto. E para os 10 primeiros, vocês vão ganhar uma consulta comigo, de 1 hora, tá? É só para os 10 primeiros, porque eu preciso, se eu ficar atendendo todo mundo que entrar, eu vou ficar um ano só atendendo o pessoal do Viveda, né? Então, para os 10 primeiros, eu vou abrir essa consulta, tá? E aí, independente de quem você for, eu sei de uma coisa. Se você está aqui, é porque você está passando por alguma mudança na tua vida que você quer colocar essa mudança em execução, só que ainda não sabe como. E é exatamente esse o objetivo do Viveda, é destravar a tua nova melhor versão, tá? É o como, é o caminho. É para você conseguir chegar lá e fazer acontecer. 2 anos para você aprender e desabrochar, digamos assim, esse conhecimento. Eu tenho certeza. Se mudou tanto assim a minha vida e das minhas pacientes, né? De vez em quando eu posto depoimento aqui, vocês sabem. Eu tenho total certeza que vai funcionar para você também, tá? As inscrições vão ficar abertas por tempo limitado, tá? Então, essa é a oportunidade para pegar fácil essa vida que você queria. Você vai conseguir chegar lá, eu tenho certeza. Eu sempre achei que não era para mim. Quando eu conheci sobre todas essas coisas, eu achava que era muito doido. Mas hoje eu vejo que é real, né? Então, eu não tô aqui vendendo, eu tenho total convicção nisso, do que eu tô falando, né? Eu tô aqui porque eu sei que eu tô ajudando as pessoas. Eu juro por Deus, tá? Então, o link tá na bio. Faz a tua inscrição lá pelo link, tá? Vem pra nossa colmeia. E, ó, não se preocupa, você tem 7 dias para entrar, para testar.
e ver o que você acha, beleza? Então, clica logo ali no link da bio para ser uma das 10 primeiras pessoas. Você não tem nada a perder, né? Só a ganhar. Você viu o tanto de bônus que tem aqui. Então, enfim, meu povo, é isso. Eu vou ficando por aqui. Acredito que eu vou fazer outra live eu vou ver com vocês até o tema da live. Mas a gente pode colocar mais em prática da próxima vez. Um monte de gente. Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui. Deixa eu ver. É só para mulheres? Não, não é só para mulheres. Eu falo com mulheres porque é o meu público, né, gente? Mas não é só para mulheres. Todo mundo tem que saber sobre digestão. E não é só para profissionais da saúde. Inclusive, eu tenho uma paciente que ela é nutricionista e o marido dela é médico. E ela foi minha paciente e está dentro do Viveda. Ela é nutricionista e o marido dela é endócrino, se eu não me engano. Então, assim, tem muita coisa lá que é um conhecimento bem massa, tá? Eu vou abrir caixinha depois e eu posso responder também nos stories. Mas é isso. Eu vou ficando por aqui. Eu espero você lá nas aulas ou então até dentro na próxima live aqui, tá bom? Um beijo.